Então, tudo começou numa noite de terça-feira. As terças eram sempre a nossa noite juntos, a única noite da semana em que Rachel e eu preparávamos o jantar. Nos sentávamos à nossa pequena mesa de jantar e fingíamos que ainda éramos as mesmas pessoas que se apaixonaram há 4 anos. Eu tinha passado mais de 1 hora preparando o frango assado favorito dela, deixando a pele perfeitamente crocante do jeito que a falecida mãe dela costumava fazer. Eu tinha até passado os guardanapos de pano naquela manhã antes do trabalho e acendido velas, porque ela mencionou uma vez que a luz de velas deixava tudo romântico. Rachel entrou pela porta às 7h30 com o telefone pressionado contra o ouvido, rindo de algo que eu não conseguia ouvir. Seus saltos de grife estalaram pelo chão de madeira enquanto ela mal olhava para a mesa cuidadosamente posta. Ela desapareceu no nosso quarto, ainda na ligação, sua voz ecoando pelo apartamento como uma música de fundo que eu não tinha mais permissão para apreciar. Foi então que eu ouvi. "Eu sei, né?" Foi o que eu disse. "Ele é um doce." Mas aquela única palavra pairou no ar. Eu pousei cuidadosamente a colher de servir que estava segurando. Minhas mãos permaneceram surpreendentemente firmes, embora meu peito parecesse estar apertando e minha garganta se fechasse em torno de palavras que eu não conseguia formar. Ela voltou 10 minutos depois, com o telefone finalmente silencioso e guardado no bolso de trás. Ela sorriu para mim com aquele sorriso particular que usava quando estava prestes a pedir algo ou suavizar uma situação estranha. "Desculpe por isso", disse ela, deslizando para a cadeira. "Jessica estava tendo uma crise. Você sabe como ela fica." Eu balancei a cabeça, servi o vinho dela e fiz o prato dela primeiro, como sempre fazia. Ela deu uma garfada, emitiu um som de aprovação e, por apenas um momento, pensei que talvez tivesse ouvido mal aquela conversa. "Isso está muito bom", disse ela. "Você aperfeiçoou. Deveria cozinhar com mais frequência. Você é muito melhor nisso do que eu." Eu sorri, embora parecesse estar usando uma máscara. "Você tem estado ocupada." "Deus, você não tem ideia. O trabalho tem sido absolutamente insano. E planejar essa coisa do aniversário está tomando toda a minha vida. Jessica e as meninas têm opiniões sobre literalmente tudo. O local, o tema, a lista de convidados é completamente exaustivo. O aniversário dela seria dali a 3 semanas. Eu vinha planejando uma surpresa há meses. Uma viagem para o litoral, aquele hotel boutique que ela tinha salvo no Instagram, reservas para jantar no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu tinha até comprado o anel 2 meses antes. Platina com um único diamante, simples e elegante, o estilo exato que ela havia apontado na vitrine de uma joalheria na primavera passada, quando achou que eu não estava prestando atenção. "Tenho certeza de que será perfeito", eu disse. "Tem que ser." Ela se inclinou para a frente com os olhos brilhando de excitação e ansiedade. "Todo mundo vai estar lá. Todo o meu grupo de amigos, gente do trabalho. Vai ser um evento enorme. Parece muita pressão." "É." Ela fez uma pausa, empurrando a comida pelo prato. "Na verdade, eu queria falar com você sobre uma coisa." Meu estômago despencou com o tom dela. Aquela neutralidade cuidadosa, o jeito que ela não encontrava meus olhos. Eu conhecia aquele tom. Era como as pessoas davam más notícias fingindo que era para o seu próprio bem. "Ok", eu disse. Ela tomou outro gole de vinho, pousou a taça e finalmente olhou diretamente para mim. "Então, as meninas têm perguntado sobre você, sobre nós, e eu tenho pensado sobre isso e não sei como dizer sem parecer terrível. Apenas diga." Ela exalou lentamente, como se estivesse liberando algo que segurava há muito tempo. Elas não acham que você é impressionante o suficiente para mim." As palavras pousaram entre nós como pedras jogadas em águas calmas. Pesadas, finais, criando ondas. Eu não conseguia falar. Meu cérebro tentava processar o que eu tinha acabado de ouvir, tentando organizar as palavras em algo que fizesse sentido, mas elas continuavam se desfazendo. "Quer dizer, elas amam você", continuou ela rapidamente, como se isso melhorasse as coisas. "Elas acham que você é doce, gentil e estável, mas elas acham que eu poderia conseguir algo melhor, que eu deveria mirar mais alto." "Mais alto?", repeti. A palavra tinha um gosto amargo. Você sabe o que eu quero dizer. Alguém mais ambicioso. Alguém com mais presença, eu acho. Alguém que causa uma impressão quando entra em uma sala. Olhei para ela do outro lado da mesa. Essa mulher que eu amava há 4 anos. Essa mulher cuja opinião eu valorizava acima de quase qualquer outra pessoa. E percebi que estava olhando para uma estranha,
Alguém que podia sentar à luz de velas comendo uma refeição que levei 1 hora preparando e me dizer que eu não era o suficiente, enquanto as vozes das amigas ecoavam em sua cabeça. "E o que você acha?" perguntei. Minha voz estava calma demais. O tipo de calma que vem logo antes de uma tempestade. Ela hesitou. "Eu acho que elas podem ter razão." Lá estava. A coisa que ela estava circulando, vestida com as opiniões de outras pessoas para não ter que assumir como sua. Mas eu ouvi claramente agora. Ela concordava com elas. Talvez sempre tivesse concordado. "Entendo", eu disse. "Não seja assim." A voz dela assumiu um tom defensivo. "Só estou sendo honesta. Não é isso que devemos fazer?" "Você está certa", eu disse. "A honestidade é importante." Ela relaxou ligeiramente, confundindo minha concordância com aceitação. "Eu sabia que você entenderia. Você é tão compreensivo. Essa é uma das coisas que amo em você. Mas eu acho que preciso explorar o que mais existe lá fora. Ver se há alguém mais alinhado com onde estou indo na vida." As velas tremeluziam entre nós. Lá fora, eu podia ouvir o trânsito, uma sirene distante, os sons comuns de uma cidade seguindo sua noite comum. Dentro, algo estava terminando. "Então vá em frente", eu disse. "Mire mais alto. Explore. Encontre alguém mais impressionante." Ela piscou. "O quê?" "Vá em frente. Você está terminando comigo. Eu só estou concordando com você. Não foi isso que eu disse. Eu só acho que precisamos conversar sobre para onde estamos indo. Nós acabamos de fazer isso." Levantei-me e comecei a tirar os pratos. "Acho que acabamos de conversar. Você está sendo dramático." "Estou." Virei-me para realmente olhar para ela, tentando encontrar a mulher por quem me apaixonei na mulher sentada à minha mesa, usando os saltos caros que eu tinha comprado, me dizendo que eu não era bom o suficiente. Não conseguia encontrá-la. Talvez ela nunca tivesse existido. Talvez eu estivesse apaixonado por uma ficção. Eu sei o que você pensa. Suas amigas deixaram muito claro e você concordou. Então, não vamos prolongar isso. Ela se levantou também, a cadeira raspando no chão. "Tudo bem? Talvez eu encontre alguém melhor." "Boa sorte", eu disse. E falei sério, da maneira como você deseja sorte a alguém quando sabe que ela está prestes a aprender algo da maneira mais difícil. Ela pegou a bolsa, as chaves e o telefone. Depois hesitou na porta como se esperasse que eu a impedisse, a chamasse de volta, pedisse desculpas por não ser impressionante o suficiente. Quando não o fiz, ela saiu. A porta se fechou com um clique suave que soou como finalidade. Fiquei na cozinha por um longo tempo depois que ela saiu, olhando para as velas queimando, as taças de vinho, o jantar que eu tinha feito. Então caminhei até meu escritório, abri meu laptop e comecei a fazer ligações. Reserva do hotel no litoral. Cancelada. Reembolso total. Eles foram compreensivos. Reserva do restaurante. Cancelada. O passeio surpresa de helicóptero. Cancelado. Mas o local do aniversário, aquele que ela achava que estava planejando com as amigas, aquele em que eu secretamente dei um sinal há 2 meses porque ela o mencionou casualmente, aquele eu mantive. Apenas fiz algumas modificações na lista de convidados. Então abri a gaveta da minha mesa e tirei a caixa do anel, colocando-a em cima de uma pasta grossa que eu vinha mantendo nos últimos 6 meses. Aquela pasta estava cheia de documentação, provas, números que contavam uma história que ela não sabia que eu estava escrevendo. Meu telefone vibrou. Mensagem do meu sócio, Kevin. Reunião do conselho movida para a próxima semana. Eles querem a apresentação completa. Você está pronto? Olhei para o anel, para a pasta, para os restos de uma vida que eu estava vivendo nas sombras porque achava que era o que ela queria. Estabilidade, previsibilidade, alguém que não causasse ondas. Mais do que pronto, digitei de volta. Aqui está a coisa que Rachel não sabia. A coisa que ninguém sabia, exceto Kevin e nosso advogado. 2 anos atrás, Kevin e eu começamos uma empresa de software. Estávamos construindo uma plataforma de análise de dados na garagem do Kevin, trabalhando noites e fins de semana enquanto mantínhamos nossos empregos diurnos. Começou como um projeto paralelo que poderia dar em algo ou fracassar como a maioria das startups. Então, 6 meses atrás, tudo mudou. Uma empresa da Fortune 500 entrou em contato querendo licenciar nosso software, querendo integrá-lo em toda a sua operação. Os números que mencionaram eram impressionantes. Aceitamos o acordo de licenciamento, mantivemos a empresa independente e, de repente, nosso projeto paralelo estava gerando uma receita de 7 dígitos.
Eu queria contar a Rachel, na verdade, tinha planejado contar a ela como parte da surpresa de aniversário. Imagine propor casamento com o anel e a verdade simultaneamente, revelando que o emprego de gerência média era apenas uma fachada e que poderíamos ter a vida que ela quisesse. Mas essa conversa exigia confiança. Em algum momento ao longo do caminho, sem que eu percebesse, parei de confiar nela com as partes de mim que importavam. Fechei o laptop, apaguei as luzes e fui para a cama. Dormi melhor do que em meses. Na manhã seguinte, acordei com o silêncio. Não o silêncio confortável de um espaço compartilhado, mas o vazio. O apartamento parecia maior, como se as paredes tivessem se expandido durante a noite. Levantei-me, fiz café, abri meu laptop. Havia trabalho a fazer. Términos não são dramáticos. Eles são administrativos. Uma série de passos metódicos que somam uma separação completa. Comecei pelo apartamento. Sempre esteve em meu nome. Liguei para o proprietário sobre a cláusula de rescisão antecipada. Ele ficou surpreso, mas não fez perguntas. Em seguida, serviços públicos, assinaturas, serviços de streaming que ela adicionou às minhas contas. Tudo transferido ou cancelado. Passei pelo meu telefone e apaguei as fotos. Não por raiva, mas por necessidade. Por que guardar evidências de algo que nunca existiu realmente? Meu telefone vibrou. Mensagem dela. Podemos conversar? Olhei para aquilo por um longo momento, imaginando a conversa. Ela querendo explicar, contextualizar, esperando que eu estivesse lá esperando, pronto para ser convencido. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Então liguei para meu advogado. Mark, eu disse quando ele atendeu. Preciso mover algumas coisas. Pode me encontrar hoje? 11 horas funciona. Perfeito. Mark era meu advogado há 3 anos desde que comecei a empresa. Caro, preciso, discreto. Seu escritório ficava no centro, em uma daquelas torres de vidro. Eu sempre o encontrava depois do expediente. Nunca quando Rachel pudesse fazer perguntas sobre onde eu estava indo. Então, o que está acontecendo? Perguntou Mark quando cheguei. Relacionamento acabou. Preciso separar meus ativos, garantir que não haja envolvimento financeiro. Ela sabia da empresa? Não. Ele assentiu, entendendo sem precisar de explicação. Então isso deve ser direto. Passamos 1 hora analisando detalhes, números de contas, propriedades, investimentos que haviam valorizado significativamente. Mark tomou notas precisas, fez perguntas esclarecedoras. Mais uma coisa, eu disse enquanto terminávamos. Há uma festa de aniversário em 2 semanas, sábado, dia 15. Eu paguei o sinal do local. Quero mantê-lo, mas preciso fazer ajustes. Ele me olhou cuidadosamente. Que tipo de ajustes? Eu contei a ele. Sua expressão não mudou, mas vi o leve curvar de seus lábios. Apreciação profissional de um plano bem construído. Isso é elegante, disse ele. Possivelmente terapêutico, definitivamente eficaz. Vai funcionar legalmente? Você não está fazendo nada ilegal. Você está organizando um evento pelo qual pagou, convidando pessoas. Você tem o direito de convidar, apresentando informações factualmente precisas. Não vejo problema. Ótimo. O elevador desceu 40 andares, e a cada andar eu me sentia mais como eu mesmo. O eu que eu era antes de começar a medir meu valor pelos padrões de outra pessoa. Meu telefone tocou. Número desconhecido. É o Sr. Thompson? Sim. Aqui é Rebecca, do Highlands Resort. Ligando para confirmar sua reserva para o dia 22. A viagem surpresa. Eu tinha esquecido. Na verdade, preciso cancelar isso. Qual é a política de reembolso? Você reservou o pacote Premium, totalmente reembolsável até 48 horas antes do check-in. Posso processar isso agora, por favor. Naquela noite, fui para o escritório real. Não o trabalho corporativo onde mantinha meu disfarce, mas o armazém no bairro artístico que Kevin e eu havíamos convertido em sede. Tijolos expostos, mesas em pé, quadros brancos cobertos de código. 6 funcionários, todos inteligentes e famintos, construindo algo que importava. Kevin olhou para cima quando entrei. Ei, pensei que você não viria hoje. Mudança de planos. Contei a ele o suficiente. A conversa no jantar, as opiniões das amigas, a concordância dela, a decisão de terminar. Sinto muito, cara, disse ele. Isso é brutal. É o que é. Você está bem? Melhor do que o esperado, na verdade. Então, e agora? Você finalmente vai parar de esconder este lugar? Eu tinha dito a Kevin desde o início porque estava mantendo a empresa em segredo. Ele entendeu, mas sempre achou que eu estava sendo excessivamente cauteloso. Sim, eu disse. E acho que é hora. Já estava na hora.
Temos aquela reunião do conselho na próxima semana. Os investidores estão prontos para falar sobre a segunda rodada de financiamento. Podemos estar olhando para 10 vezes a avaliação atual. Eu sei o que isso significa. Então, você finalmente vai parar de viver como um monge e comprar algo legal para si mesmo? Pensei no apartamento que estava deixando. O estilo de vida modesto que mantive. A maneira como me mantive pequeno para caber na visão de outra pessoa. Talvez. Primeiro preciso fechar algumas portas. As 2 semanas seguintes passaram de forma constante. Fui aos 2 empregos, vivi no espaço entre minha vida antiga e o que quer que estivesse por vir. Ela tentou ligar de números diferentes. Eu nunca atendi. Ela apareceu no apartamento uma vez. Eu já estava praticamente mudado. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou ela, olhando para a sala de estar meio vazia. Por causa de uma conversa? Não foi uma conversa. Foi uma revelação. Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com algo que parecia lágrimas, mas poderia ter sido raiva. Você está sendo infantil, jogando fora 4 anos porque seus sentimentos foram feridos. Adeus, eu disse, e fechei a porta. Na noite anterior à festa dela, não consegui dormir. Deitei no meu novo apartamento, num arranha-céu no centro, janelas do chão ao teto, o tipo de lugar que eu sempre quis, e pensei sobre o que o amanhã traria. Meu telefone vibrou às 3h47 da manhã. Número desconhecido, mas eu o reconheci. Jéssica, a melhor amiga dela, uma das vozes que disse a ela que eu não era impressionante o suficiente. Por favor, atenda. Ela estava chorando. Por favor, aconteceu algo na montagem da festa. É sobre você. Você precisa saber antes de amanhã. Estou ouvindo. O local, a festa. Estamos aqui para a vistoria final antes de amanhã. E eles nos mostraram o mapa de assentos, a lista de convidados, e seu nome estava lá. Não como acompanhante dela, como o anfitrião. O silêncio se estendeu entre nós. Eu não entendo o que isso significa, disse ela, mas eu podia ouvir que ela estava começando a entender. Ela nos disse que estava organizando, que tinha planejado tudo, mas a gerente do local continuava agradecendo a você. Continuava dizendo o quão generoso você foi. E então ela nos mostrou a fatura. O que a fatura dizia? Tudo. A voz dela era apenas um sussurro. O depósito que você fez há 3 meses. O pacote premium que ela nos disse ser um bom negócio que ela negociou. O serviço de bar, o buffet, o DJ. Está tudo no seu nome. Você pagou por tudo. Eu paguei. Mas ela nos disse que estava financiando tudo sozinha. Que você nem tinha sido convidado. Eu não fui. Ela me desconvidou há 2 semanas quando decidiu que eu não era impressionante o suficiente. O som que Jéssica fez foi algo entre um suspiro e um soluço. Oh Deus, aquela conversa. Estávamos no jantar falando sobre relacionamentos e dissemos... Eu disse, eu sei o que você disse. Ela me contou. Eu não quis dizer daquele jeito. Estávamos apenas sendo estúpidas, falando besteira como amigas fazem. Eu não achei que ela fosse levar a sério. Ela concordou com você. Usou isso como motivo para terminar as coisas. Então, qualquer culpa que você esteja sentindo, provavelmente deve senti-la. Ela estava chorando copiosamente agora. Sinto muito. Estávamos erradas. Estávamos tão erradas. E agora a gerente do local está perguntando sobre amanhã, sobre se você ainda planeja comparecer, e eu não sei o que dizer a ela. Levantei-me, caminhei até a janela. 43 andares abaixo, a cidade estava viva com o movimento. Diga a ela que estarei lá, eu disse. E Jéssica, diga às outras também. Diga a todos os amigos dela. Diga a eles para prestarem atenção amanhã, porque estão prestes a aprender algo importante sobre suposições. O que você vai fazer? Vou fazer um brinde, eu disse, e desliguei. A manhã do aniversário dela amanheceu clara e fria. Parei na frente do meu armário e escolhi um terno, não o barato das funções de trabalho. O Tom Ford cinza chumbo, perfeitamente ajustado, o tipo que anunciava que você pertencia às salas onde as decisões eram tomadas. Camisa branca, gravata cor de fumaça, sapatos que custavam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Olhei para mim mesmo no espelho. O mesmo rosto, mas algo havia mudado. A maneira como me portava, a maneira como olhava de volta para meu próprio reflexo sem pedir desculpas. O local era um armazém convertido com tijolos expostos e luzes Edison. Ela sempre quis fazer um evento lá. Eu tinha reservado há 6 meses, quando pensei que estaríamos celebrando juntos. Cheguei cedo. A equipe ainda estava montando.
A gerente do local me viu, seu rosto se iluminando com reconhecimento e nervosismo. Senhor Thompson, disse ela. Não tínhamos certeza se o senhor ainda planejava comparecer. Estou aqui e gostaria de fazer ajustes no cronograma. O brinde, gostaria de fazê-lo logo após o jantar. Podemos montar um microfone e uma tela para uma apresentação? Uma apresentação? Apenas alguns slides, nada elaborado. Tirei um pendrive do bolso. Está tudo aqui. Devemos verificar com a aniversariante? É uma surpresa, eu disse e sorri de uma maneira que a fez parar de fazer perguntas. Os convidados começaram a chegar por volta das 19h00. Observei do bar enquanto as pessoas entravam. Os amigos dela primeiro, sussurrando nervosamente, depois colegas de trabalho. Então, exatamente às 19h30, Rachel chegou usando um vestido vermelho que eu nunca tinha visto, caro e exigindo atenção. Ela entrou esperando aplausos e, lentamente, as pessoas notaram, começaram a bater palmas e a gritar desejos de feliz aniversário. Ela não me viu a princípio. Eu estava parado no fundo, mas Jessica me viu. Nossos olhos se encontraram do outro lado da sala e vi o rosto dela se contrair antes de desviar o olhar. O jantar foi servido às 20h. 3 pratos, cada prato do menu que eu selecionei meses atrás. Sentei-me sozinho em uma mesa nos fundos, em silêncio, enquanto a conversa fluía ao meu redor. Rachel finalmente me notou durante o prato principal. Observei quando o olhar dela varreu o local e pousou em mim. Vi o choque se registrar, vi sua boca formar meu nome, vi ela se levantar, hesitar, sentar-se novamente. Ela disse algo para Jessica, que balançou a cabeça e desviou o olhar. Os pratos de sobremesa foram retirados. A gerente do local diminuiu as luzes, trouxe o microfone e gesticulou para mim. A sala ficou quieta. As pessoas se viraram tentando descobrir quem eu era e o que estava acontecendo. Oi, eu disse ao microfone. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Thompson. Estive em um relacionamento com a aniversariante por 4 anos, até 2 semanas atrás. Não estou aqui para estragar a noite de ninguém. Estou aqui porque paguei por esta festa e achei que todos deveriam saber a verdade. Murmúrios ondularam pela multidão. Rachel ficou pálida, as mãos agarrando a borda da mesa. Reservei este local em agosto. Paguei por tudo o que vocês viram hoje à noite. A comida, o bar, a música. Fiz isso porque a amava e queria dar a ela o aniversário que ela merecia. A tela atrás de mim ganhou vida. Primeiro slide. A fatura do local. Meu nome no topo, o valor pago, a data, 3 meses atrás. Próximo slide. Recibos. 4 anos de encontros, presentes, viagens, férias, tudo documentado, tudo com data e hora. Um histórico financeiro do nosso relacionamento. Estes são recibos do nosso relacionamento. Não todos eles. Isso levaria a noite toda, mas o suficiente para mostrar um padrão. Estou mostrando isso não para provar que sou generoso, mas para provar que estive presente, investido, comprometido. Os amigos dela estavam olhando para ela agora. Próximo slide. Uma fotografia de Rachel de 2 semanas atrás, na noite em que ela me disse que eu não era impressionante o suficiente. 2 semanas atrás, ela me disse que suas amigas achavam que eu não era impressionante o suficiente para ela, que ela deveria mirar mais alto. E quer saber? Ela estava certa em ouvi-las, porque eu claramente não estava dando a ela a imagem completa de quem eu era. Slide final. O logotipo da minha empresa, Tech Vault Solutions. Abaixo dele, o comunicado de imprensa recente sobre nosso acordo de licenciamento, a avaliação, o crescimento projetado. Sou cofundador e CEO da Tech Vault Solutions. Somos uma empresa de análise de dados avaliada atualmente em 43 milhões de dólares. Assinamos um acordo de licenciamento com uma empresa da Fortune 500 há 6 meses. Estamos analisando ofertas de aquisição que aumentariam essa avaliação em 10 vezes dentro de 1 ano. Silêncio mortal. Podia-se ouvir um alfinete cair. Nunca contei isso a ela porque queria construir algo real antes de anunciar. Queria ter certeza de que não era apenas sorte ou momento. E eu planejava contar a ela hoje à noite, na verdade, como parte de uma surpresa de aniversário. Eu ia pedi-la em casamento. Tirei a caixa do anel do bolso, segurei-a para que todos pudessem ver. Mas há 2 semanas, ela me disse que eu não era o suficiente. Então, em vez de um pedido de casamento, vocês ganham uma apresentação. Em vez de celebrar nosso futuro, vocês recebem a verdade sobre o nosso passado. E a verdade é esta. Eu fui impressionante o tempo todo. Só não precisei anunciar isso para me sentir valioso.
Pousei o microfone e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, o caos irrompeu. Vozes subindo, cadeiras raspando, alguém chorando, mas não olhei para trás. Jessica me alcançou no estacionamento, sem fôlego. Espere, por favor, espere. O quê? Sinto muito por tudo isso, por não saber. Está feito, eu disse calmamente. O que acontece agora depende dela e de todos vocês. Entrei no meu carro e fui embora, deixando a festa, o local, a vida que construí com alguém que nunca realmente me viu. Dirigi por 1 hora sem destino, apenas movimento. Meu telefone vibrava constantemente. Textos, chamadas, notificações se acumulando. Ignorei tudo. Eventualmente olhei. 47 chamadas perdidas, 62 mensagens de texto, 3 correios de voz. Jessica tinha ligado várias vezes, outros amigos de Rachel e a própria Rachel. 23 mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Um correio de voz era de Patrícia, do local da festa. A festa terminou mais cedo. Depois que você saiu, houve bastante discussão e a aniversariante decidiu ir embora. Só queria verificar e ter certeza de que você está bem. O que você fez hoje à noite foi... algo. Outro de Kevin. Cara, não sei o que aconteceu, mas meu telefone está explodindo com solicitações no LinkedIn de pessoas em alguma festa. Estão perguntando sobre nossa empresa. O que quer que você tenha feito está causando impacto. O terceiro era de Jessica novamente, gravado 1 hora após sua primeira ligação. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba o que aconteceu depois que você saiu. Ela tentou explicar. Disse que você estava exagerando, que a empresa não era realmente sua. Mas a Jessica, ela quis dizer outra pessoa, ou ela mesma em terceira pessoa, ou talvez outra amiga. Puxou o comunicado de imprensa no telefone. O artigo da Forbes sobre empresas de tecnologia emergentes. Sua foto estava bem ali. CEO e cofundador. Todo mundo apenas olhou para ela, e ela continuou tentando explicar. Mas Lauren perguntou por que você esconderia o sucesso a menos que não confiasse nela. Kim perguntou se ela já tinha realmente perguntado sobre o seu trabalho, e ela não conseguiu responder. Ela tem me ligado a noite toda chorando. Mas James, talvez ela esteja falando com o narrador ou mencionando alguém. Eu não acho que ela está chorando porque te machucou. Acho que ela está chorando porque foi pega subestimando você. Sentei-me no meu carro à beira-mar, observando as luzes refletirem na água, e pensei na diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é sobre você mesmo, as consequências que está enfrentando, as oportunidades que perdeu. Remorso é sobre a outra pessoa, a dor que você causou. Ela estava arrependida, não demonstrando remorso. Finalmente abri as mensagens dela, li-as em ordem, observando a progressão da confusão para a raiva, para o pânico, para algo que parecia luto, mas poderia ser apenas autopiedade. Cada mensagem era sobre os sentimentos dela, o constrangimento dela, a dor dela. Nenhuma vez ela perguntou como eu me sentia. Nenhuma vez ela reconheceu que tinha me machucado. Apaguei todas. O artigo da Forbes foi ao ar 3 semanas depois. O CEO invisível. Como Daniel Thompson construiu uma empresa de 43 milhões enquanto todos olhavam para o outro lado. Viralizou. Meu telefone tornou-se inutilizável. Ao meio-dia, nosso site travou devido ao tráfego. Blogs de tecnologia repercutiram. Alguns artigos foram simpáticos. Outros me acusaram de ser mesquinho, desnecessariamente dramático. Alguns questionaram se alguém que encenou tal confronto público era estável o suficiente para administrar uma empresa. Mas, por baixo de todas as opiniões, havia admiração, reconhecimento, a sensação de que eu tinha feito algo que muitas pessoas gostariam de poder fazer. Provar que todos que as subestimaram estavam errados. Naquela mesma semana, alguém chamada Helena entrou em contato. Ela trabalhava com Rachel no marketing. Nos encontramos em uma cafeteria. Conheço ela há 3 anos, disse Helena. E preciso te contar algo que deveria ter contado há muito tempo, exceto que eu não sabia que você existia. Não realmente. Vá em frente. Ela falava sobre você no trabalho, sempre diminuindo você. Pequenos comentários que pareciam inofensivos, mas se somavam. Meu namorado não é ambicioso. Ele é doce, mas chato. Ele tem um emprego decente, mas nada especial. Ela fazia você parecer um acessório, como se estivesse se acomodando até que algo melhor aparecesse. As palavras pousaram com a dor surda da confirmação, e nenhum de nós questionou por que acreditávamos nela.
Quando ela falava sobre férias, dizia que ela pagava. Apartamento legal, ela dava a entender que era dela. Ela sempre era a única com dinheiro, gosto, ambição. Você estava apenas lá. Helena pegou o telefone, me mostrou mensagens no Slack. O nome de Rachel no topo, respondendo a alguém perguntando sobre planos de fim de semana. Levando meu namorado para esse restaurante novo que encontrei. Ele não é muito fã de gastronomia, mas estou tentando expandir os horizontes dele. Às vezes sinto que estou namorando uma criança. Abaixo disso, emojis rindo, comentários simpáticos. Amiga, eu já passei por isso. Você merece alguém do seu nível. Há dezenas dessas, disse Helena. Talvez centenas. Anos de pequenos comentários, pequenas humilhações, pintando você como alguém que precisava dela para elevá-lo. Por que você está me contando isso? Porque eu estive onde você está. Meu ex passou 5 anos dizendo às pessoas que eu era difícil e exigente, enquanto, na verdade, estava me traindo. Quando alguém controla a narrativa sobre você, é uma forma de violência. Você merece saber toda a extensão disso. Quão ruim foi? Ruim o suficiente para que, quando você revelou a verdade no sábado à noite, metade do escritório estava trocando mensagens sobre isso à meia-noite. Ruim o suficiente para que ontem ela tivesse uma reunião com o RH sobre ambiente de trabalho hostil. Ela está alegando maus tratos. Está alegando que as pessoas a estão tratando de forma diferente por causa de sua vida pessoal, que está sendo julgada injustamente. E o que o RH disse? Helena sorriu sombriamente. Disseram que mentir sobre sua situação financeira e levar crédito por coisas pelas quais seu parceiro pagou não é uma classe protegida. Também disseram que as pessoas têm permissão para formar opiniões com base em informações publicamente disponíveis. Ela vai ser demitida? Estão investigando. Acontece que ela tem levado crédito pelo trabalho de outras pessoas por mais de 1 ano. A coisa da festa fez os colegas começarem a fazer perguntas. Puxaram registros de comunicação. Não parece bom. 1 semana depois, soube que Rachel havia sido dispensada, não por causa da festa, mas por causa do padrão que o RH descobriu. A Summit Capital entrou em contato com uma oferta de aquisição. Kevin e eu nos encontramos com eles. Margaret Chen, a sócia principal, e sua equipe. Antes de começarmos, disse Margaret, quero abordar o elefante na sala. Você teve uma situação pessoal muito pública. Alguns dos meus sócios estão preocupados com a estabilidade. Pode falar sobre isso? Sim, eu disse. O que aconteceu foi o resultado de viver em uma narrativa falsa. Eu estava escondendo quem eu era porque achava que era isso que manter um relacionamento exigia. Quando essa narrativa desmoronou, foi doloroso e público, mas foi necessário, porque você não pode construir algo grande enquanto finge ser menos do que é. Avancei o slide mostrando nossa trajetória de crescimento. Passei 2 anos construindo esta empresa nas sombras. Esse período acabou. Estamos prontos para ser visíveis, prontos para escalar, prontos para nos tornar o que sempre tivemos o potencial de ser. Margaret me estudou. E você acha que está pronto para ser a face pública de uma empresa que pode valer $500 milhão em 3 anos? Eu não acho. Eu sei. Porque já fiz a parte difícil. Construir algo real sem atenção, recursos ou validação. Apresentamos por 90 minutos. Quando terminamos, Margaret caminhou até a janela, olhou para a cidade. Sabe o que mais me impressionou no artigo da Forbes? Não a história da festa. O detalhe sobre como vocês foram lucrativos desde o primeiro ano. Como vocês criaram tudo com recursos próprios enquanto mantinham controle total. Isso é raro. Esse nível de disciplina me diz que você não é apenas inteligente, é estratégico. Ela se virou. Acho que vamos fazer uma oferta, uma significativa. Minha equipe trabalhará nos detalhes durante o fim de semana, mas posso dizer agora que estamos olhando para uma avaliação acima de 100 milhões. O negócio fechou em 127 milhões, com marcos de desempenho que poderiam empurrá-lo para mais de 200 milhões em 2 anos. Kevin e eu choramos quando assinamos os papéis. Dei minha primeira palestra para 2.000 pessoas em uma conferência de tecnologia. Falei sobre construir em segredo, escolher a verdade em vez de mentiras confortáveis, o que significa ser impressionante em um mundo que confunde visibilidade com valor. Depois, Jéssica me encontrou. Ela tinha cortado o cabelo, vestia-se casualmente. Obrigado por me receber, disse ela. Eu queria ouvir o que você está construindo. Encontramos um canto tranquilo. Tenho pensado sobre aquela conversa, começou ela. Quando te liguei depois da festa, percebi que ainda estava focando na minha culpa em vez do dano real. Então,
Quero dizer isso claramente. Sinto muito por criar um ambiente onde ela se sentia confortável diminuindo você. Reforçamos os piores instintos dela em vez de desafiá-los. Obrigado. Ela continua me mandando mensagens, continuou Jessica, pedindo para ajudá-la a ter você de volta, para dizer que mudou. Mas não farei isso porque não acho que ela tenha mudado. Acho que ela apenas ficou melhor em atuar remorso. 3 meses depois, eu estava no prédio que acabara de comprar para a nova sede da Tech Vault. 200 funcionários, escritórios abrindo em Nova York e Austin. Projeções de receita que deixavam todos nervosos da melhor maneira possível. Rachel apareceu um dia. Ela tinha perdido peso, parecia menor de alguma forma. Oi, disse ela. Desculpe te emboscar, mas você bloqueou meu número e não retorna e-mails. Eu precisava te ver. Como você me encontrou? Não é exatamente um segredo. Forbes, TechCrunch, Bloomberg. Você está em todo lugar agora. Se você veio buscar um encerramento, eu te dei isso meses atrás. Eu sei. Ela se aproximou, mas eu não aceitei. Continuei pensando que se eu pudesse apenas explicar, você me daria outra chance. Mas não é mais por isso que estou aqui. Estou aqui porque preciso dizer algo. Depois preciso deixar você ir. Realmente deixar você ir. Ok. Passei 6 meses tentando entender o que fiz. Não apenas com você, mas comigo mesma. Como me tornei alguém que mede as pessoas como mercadorias, que leva crédito por coisas que não conquistou, que destrói a pessoa que ama para se sentir melhor sobre suas próprias inseguranças. E você descobriu? Parte disso. Cresci ouvindo que tinha que ser excepcional para importar. Então, aprendi a me fazer parecer excepcional fazendo todos os outros parecerem comuns. E com você foi fácil porque você estava ativamente escondendo o quão extraordinário era. Eu não precisei te destruir. Você já tinha feito isso consigo mesmo. Eu só tive que manter a ilusão. Ela enxugou os olhos. Mas aqui está o que finalmente entendo. O valor real não requer diminuir outras pessoas. A confiança real não precisa de validação constante. E o amor real vê claramente e escolhe mesmo assim. É uma boa percepção. Fico feliz que você esteja chegando lá. Eu estou. Mas Daniel, não estou chegando lá rápido o suficiente. Ou talvez esteja. Mas não importa, porque a pessoa que estou me tornando é alguém que eu deveria ter sido antes de te conhecer. Ela parou, conteve-se. A pessoa com quem você estiver agora, ela vai receber a versão de você que conhece seu valor. E ela nunca terá que ajudá-lo a se ver claramente, porque você já o faz. O que você está dizendo? Estou dizendo que perdi minha chance. Tive 4 anos para ver você, fazer perguntas, construir algo real e desperdicei. Pior, destruí ativamente escolhendo mentiras confortáveis em vez da verdade desconfortável. Espero que você se encontre, eu disse. Realmente espero. Mas essa transformação não é minha responsabilidade. É sua. Eu sei. Ela pegou a bolsa. Mais uma coisa. Tenho contado a verdade às pessoas sobre quem pagou o quê. Sobre a empresa que você estava construindo enquanto eu dizia a todos que você era medíocre. É o mínimo que posso fazer. Corrigir o registro. Obrigado. E Daniel, estou genuinamente feliz por você. Pelo que construiu, por quem se tornou. Você merece tudo isso. Ela caminhou até a porta, parou. Sabe qual é a pior parte? Olho para o que você construiu e percebo que poderia ter feito parte disso. Mas eu estava tão ocupada com medo do seu potencial que nunca considerei o meu. E isso é algo com que terei que viver. Nós dois teremos, eu disse. Mas viver com isso fica mais fácil. Ela assentiu, sorriu tristemente e saiu. Naquele fim de semana, dirigi até o litoral. Aluguei uma pequena casa em um penhasco com vista para o oceano. Passei 2 dias sem fazer nada. Lendo, caminhando na praia, sentando com café e observando a luz mudar. Domingo de manhã, acordei antes do amanhecer e desci para a praia. A areia estava fria e úmida, o céu cinza púrpura logo antes do nascer do sol. Fiquei lá sozinho, pensando no último ano. Meu telefone vibrou. Margaret, da Summit Capital. O conselho quer discutir a expansão internacional, Londres e Singapura. Você está interessado em tornar essa coisa global? Fiquei naquela praia vendo o sol romper o horizonte, entendendo que era isso. Esta era a vida que eu construí ao me recusar a permanecer pequeno, ao escolher a verdade em vez do conforto, ao acreditar que ser visto valia o risco. Muito interessado, digitei de volta. Vamos conversar na segunda. O sol tornou tudo dourado. Atrás de mim, a praia se enchia de pessoas, famílias, surfistas, casais andando de mãos dadas.
A vida continuando enquanto a minha se tornava extraordinária. Não porque eu tivesse mudado quem eu era, mas porque finalmente parei de pedir permissão para existir no volume máximo. Se você já se sentiu invisível em sua própria vida, se já se fez pequeno para o conforto de outra pessoa, lembre-se disto: a verdade sempre encontrará um caminho para a superfície. E quando isso acontecer, a única pergunta é se você terá a coragem de permanecer nela. Escolha a verdade. Escolha a si mesmo. O mundo se ajustará.